Bom dia, como vocês estão? Vamos para mais uma aula de microeconomia. A gente vai continuar falando sobre estruturas de mercado. Essa é uma aula mais longa, mas são várias teorias, na verdade, cada uma delas com um pensamento, às vezes, que conflita com o anterior. E é natural isso na economia, né? Na economia a gente teve já um caso de um prêmio Nobel, no mesmo ano, o prêmio Nobel ser dado para duas pessoas diferentes que falam quase que coisas opostas a princípio, né? Quando você não percebe que tipo, uma pessoa fala que o mercado é eficiente, outra fala que o mercado não é eficiente. Mas não é bem assim. Uma pessoa fala que o mercado é eficiente no longo prazo e outra fala que ela é ineficiente no curto prazo. Então é natural da economia você ter economistas sempre debatendo, né? O dia em que os economistas sentarem numa mesa e todos concordarem, a economia está morta, né? Essa é a essência da economia, que a gente pode ter correntes dominantes, mas nunca um consenso. É que a gente continua com a análise, né? A lógica do processo. As empresas são compostas por pessoas que tomam decisões baseadas em muitos fatores. O pressuposto da maximização de lucros. Será que afeta o longo prazo, porque as empresas esperam estar aqui por longo tempo? As empresas, talvez os funcionários nem sempre quer estar para sempre na mesma empresa. Existem esses conflitos, né? Maximização de lucros versus bem-estar versus meio ambiente, né? Nem todo mundo quer se matar para ter o salário máximo, né? Ou para gerar o lucro máximo da empresa. Principalmente as gerações pós-millennial, né, já tem um questionamento muito mais forte no bem-estar e meio ambiente, né? Será que alguém conhece tão bem a sua estrutura de custos para achar o ponto exato de máximo lucro? Aquele exercício que a gente fez nas aulas passadas, ele é bonito na teoria, mas na prática ele é um pouco mais difícil de ser feito, né? Principalmente para empresas que são grandes conglomerados, né? Como a microeconomia trata investimentos em pesquisa e tecnologia, né? O P&D é um conceito meio interessante para a microeconomia, porque a microeconomia ela consegue, num período de tempo, maximizar. Mas quando você tem mais períodos de tempo, a microeconomia, às vezes, ela precisa de modelos mais complexos que a gente não acaba trabalhando nas aulas de introdução à economia e sim em disciplinas de doutorado. E aí acaba quebrando alguns dos pressupostos para a gente conseguir responder algumas perguntas, né? Aí continua, né? A economia é uma coisa dinâmica, é uma ciência muito recente e a gente está evoluindo muito rápido, né? O modelo neoclássico, que foi o que a gente estudou nas últimas aulas, torna-se irreal, mas será usado como paradigma, porque concorda-se que leva à eficiência técnica e econômica, né? Para você otimizar uma empresa, ele funciona muito bem. Às vezes ele é um pouco irreal, mas às vezes a teoria é que nem cálculo, né? O cálculo ele é uma coisa subjetiva, mas ele serve para organizar algumas coisas no mundo real. As decisões consideram o ambiente da empresa. Tem o modelo de Starkberg e o Kurnow. São dois modelos de microeconomia, de definição de preços, definição de quantidade produzida. São exemplos, né? Cada um deles tem um artigo explicando. A gente não vai entrar nisso agora. Avanços teóricos, mercados contestáveis, né? E existe toda uma ideia de quando o mercado pode ser contestável. O tempo de resposta e retaliação das empresas existente for suficiente para o entrante se estabelecer. A ideia é que alguém possa entrar, fazer um estrago naquele mercado e possa sair, né? Então, vamos voltar aqui. Ó. Não existirem, não existirem restrições à entrada e à saída, certo? E não existe sunk costs, que é sem custos irrecuperáveis, né? O tempo de resposta e retaliação das empresas existentes for suficiente para o entrante se estabelecer. Então, as grandes empresas têm que ser lentas para responder aquilo. Ou seja, se houver oportunidades no mercado, uma firma pode entrar, aproveitando oportunidades e abandonar antes da reação das firmas estabelecidas. Ela entra, faz um estrago naquele mercado e sai. Pode existir, né? A estrutura do mercado seria então consequência de fatores tecnológicos, como o custo de uma grande empresa tem que ser menor que o custo de empresas pequenas e individuais. Então essas pequenas empresas poderiam entrar, né? Podemos ter mercados onde simplesmente não há espaço para muitas empresas e a estrutura mais eficiente é concentrada. Linhas férreas é um exemplo máximo disso. Né?
Os exemplos de marketplace vêm ganhando muita força nisso, né? É a ideia de que você pode fazer um aplicativo, estabilizar o mercado ali, entrar e desestabilizar aquele mercado. Então o mercado pode ser contestável, você entra, desestabiliza, depois entra, outra pessoa entra com outro aplicativo melhor, e isso gera uma guerra ali naquele mercado. É uma teoria. A nova economia institucional, a teoria behaviorista. Firmas tratam-se de locos de grupos com interesses conflitantes, por exemplo, acionistas versus dirigentes. O acionista quer maximizar o lucro e o dirigente quer o emprego dele bom sem fazer merda nenhuma. A gente começa a entrar nas teorias da agência depois, né? A ideia de que como o comando da firma não consegue resolver tudo de forma maximizadora, contente-se com o melhor possível. É aquela situação em que, tipo, cara, eu só quero ficar aqui de boa, é, não necessariamente que eu não queira trabalhar, mas eu não quero me matar pra nada. Isso é hoje uma das coisas que vem evoluindo bastante, né? Como você consegue estruturar contratos, né, que possam ser benéficos às duas partes. E a teoria da agência, né? É, considera que a informação não é completa, que há custo para obtê-las. O principal é o ator, cujo retorno ganha depende do agente. O principal geralmente tem mais informação que o agente, daí surgirem formas assimétricas de informação. Por exemplo, quando um empresário vai adquirir produtos diretamente na fazenda, ele conhece muito mais o mercado do que o produtor. Daí se estabelece uma relação assimétrica entre eles. Tá, vamos pegar um outro exemplo. O mercado de carros usados. O Lemons Market, que um economista ganhou um prêmio Nobel com esse exemplo. Ele fala o seguinte, no mercado em que de carros usados, eu sei que está fudido no meu carro, mas o cara que está comprando, ele não sabe. Aí ele olha, tá bonitinho, ele vê a pintura, não tá arranhado, ele liga o carro, vê, tá funcionando, ele tem ideia mais ou menos do preço via tabela FIP e ele meio que chuta o valor. Só que eu que sou o dono do carro, eu sei que está estourado o motor, tá para o, o sistema de freio tá meio ruim, tem que trocar todo o sistema de refrigeração, essas coisas vão ficar 4, 5 mil reais e, tipo, puta, isso daqui vai estourar logo logo. Então eu tenho mais informação. E a pessoa que está comprando, ela não tem essa informação. Ela tá ali meio que olhando, ela dá uma olhadinha, então existe uma assimetria de informação. O que acontece? Como que a gente faz um contrato nisso? O cara vai pagar e vai levar aquilo. Então, a hora que aquilo estragar, o problema vai ser o cara que comprou. Esse é um mercado que ele tende a entrar em colapso. Por quê? A partir desse momento, todas as pessoas que vão comprar, elas vão reduzir o preço. A partir do momento que reduz o preço, a quantidade de equilíbrio do mercado, ela vai ter problemas para se estabilizar e ela vai entrar em curto. Então, as pessoas que têm carros bons vão começar a tirar os carros bons. Então, o preço do mercado vai ficando só com os ruins e vai caindo, vai caindo, vai caindo. Até o momento que o mercado entra em colapso. Mas isso não necessariamente precisa acontecer. Existem outros casos, né? Então, se você tiver alguma forma de que um contrato, na teoria da agência, na qual eu vou comprar o carro, mas só que se alguma coisa estragar no carro no próximo mês, a gente vai dividir o custo. A partir desse momento, você faz um contrato em que você diminui a simetria da informação, porque o cara, puta, não vou botar um carro, o carro tá tão fodido, porque se estourar alguma coisa, eu vou ter que assumir uma parte do prejuízo. A ideia da teoria da agência também tem a ideia de que o cara que está trabalhando, né, e o cara que é dono da empresa. Esse cara que é dono da empresa, ele quer criar um contrato para que essa pessoa se esforce bastante para aumentar o lucro. Então, o contrato é, se uma participação nos lucros, né? Se esse empregado gerar 1 milhão de lucro, ele vai ter uma participação nisso, né? Quanto mais lucro, maior a participação. Então, um contrato que vai fazer com que ele tenha interesse em que o lucro seja maximizado. Então, existe
um alinhamento dos interesses, né? A teoria da agência é uma das vertentes que mais se expande, né? Porque ele é mais realista, né? No mundo real. A gente tem a teoria dos custos do Willis, que são pressupostos comportamentais, indivíduos são oportunistas, possuem racionalidade limitada. Vamos pensar no Homer Simpson, ele consegue fazer algumas decisões básicas, mas faz um monte de coisas meio idiotas, né? Capacidade de processar, interpretar informações e, consequentemente, prever o futuro. Então, ele toma as melhores decisões baseado naquele universo meio resumido dele. Resumidamente, nos relacionamentos, as partes vão sempre tentar tirar proveito uma das outras, né? É impossível incluir todas as possibilidades nos contratos, portanto, contratos são imperfeitos, né? É o Homer com o vizinho dele, com o Flanders, né? Que ele sempre tenta tirar proveito, mas mesmo que eles façam, o Flanders peça alguma coisa, o Homer dá um jeitinho de ser malandro ali, né? Temos que depender do arcabouço institucional para garantir os contratos, né? Isso é possível, incapacidades dos legisladores em entender os problemas econômicos, demora os processos, tudo isso é um custo para acompanhar, ter certeza que vai receber o que contratou. Então, são custos de transação, custos para serem cumpridos os contratos. Quando os custos de transação são altos, a economia não cresce. Então, a ideia do custo de transação, se eles forem muito elevados, isso trava a economia de uma forma que o Homer e o Flanders vão ficando mais pobres se eles tiverem que ter polícia, ter um monte de coisa para fazer coisas básicas. Né? Custos de transação. O que influencia nos custos de transação? A frequência. Quanto mais frequentes as transações, menores os custos de conhecer os parceiros. Se a frequência for elevada, parceiros não terão interesse em comportamentos oportunísticos por receio de perder futuros negócios. Então virou o próprio caso do Uber, né? Que a gente tem um sistema de avaliação, né? O cara não quer ser malandro, né? Quando você tinha o táxi, você pegava o táxi às vezes e nunca mais. Né? No Uber, não. O Uber você tem um sistema de classificação, né, das pessoas, as estrelinhas lá. Se você leva 5 estrelas, você é bom. Isso funciona para o motorista e isso funciona para o passageiro. Então é um custo de transação que foi reduzido, né? Antes você olhava para o taxista, puta, esse cara tem cara de ser malandro, eu não vou fazer com ele. Então o mercado de táxi antes era pequeno. Quando o Uber entrou, ele criou um sistema em que ele eliminava o oportunismo, o mercado se expandiu fortemente, né? Então, um monte de gente entrou nesse mercado, porque existia confiabilidade no mercado, né? Isso porque o custo de transação, de você validar a pessoa, já tinha sido assumido pelo aplicativo. Então, o custo da transação ficou menor. O custo de transação nem sempre é só financeiro, né? Tem outros custos, né? Especificidade dos ativos. Se os ativos são, por exemplo, os direitos de transmissão da Copa do Mundo. É uma coisa específica, então tem um custo de transação alto ali porque o negócio é aquilo. Agora, entre o iFood, cara, é tão baixo, são tantos negócios que a especificação, o custo ele tem que cair. Frequência e especialidade dos ativos de formas contratuais. Isso é o papel das instituições, né? Regra do jogo, o governo, o judiciário, né? Ordenação da forma de organizações, as transações. E aqui é que a gente fala dos mercados, né? Por exemplo, se a gente tem um mercado spot, um mercado de contratos de longo prazo, um mercado a termo, né? São mercados em que as pessoas podem negociar isso. Isso faz com que, para você conseguir ter um mercado de bolsa de valores, vamos pegar, para você conseguir ter um mercado de contratos futuros, você tem que ter um mercado físico organizado. Quando você consegue organizar isso, você consegue ter preços que definem o mercado. Então, eles são preços que o preço da saca, o preço disso, ele torna ele baliza aquele mercado. Então, o custo de transação ele diminui. Por quê? Se o CPE divulga o dado do preço do boi gordo, da soja, a partir desse momento o custo de transação ele cai, porque você não precisa ter a informação. Tem um custo para conseguir ter a informação. Não, a informação está lá. Você pega aquele preço e dá um deságio nele baseado em alguma coisa. Pode ser a qualidade, a distância, a logística e afins.
Então, o mercado spot, contratos de longo prazo, hierarquia, ordenação e organização das transações, né? Integração vertical na produção, que aí a gente volta no Coase, né? Williams e Coase, eles discutem muita coisa, né? Porque o Coase ele pergunta, né? Por que eu coloco uma coisa dentro ou coloco uma coisa fora do meu negócio, né? E o Williamson ele começa a detalhar essas coisas, né? Os custos de transação, né? E aí tem alguns custos, né? Já falou bastante disso. Restrições comerciais e legislação antitrust, né? Nos Estados Unidos tinha algumas leis, lei Sherman, as leis financeiras dos bancos, né? Os bancos nos Estados Unidos acabaram virando grandes conglomerados em que o mesmo banco fazia mil coisas e isso acabava sendo um risco muito grande para a economia, né? Too big to fall, é, que é aquelas empresas tão grandes que elas não podem falir. Isso gerava que o governo chegou a colocar bilhões nessas empresas para que elas continuassem existindo. O Brasil também tem uma legislação, tem coisas que estão na Constituição. O Brasil tem o CAD, o Brasil tem as secretarias também que defendem do consumidor. O Brasil tem o PROCON, que é a ideia que também não tem algumas coisas que sejam abuso com o consumidor. Então existe todo um aparato legal, né? Às vezes são mais fortes, às vezes são mais fracos, às vezes tem grandes fusões, né? Tem a criação de grandes conglomerados, né? No Brasil a gente tem um controle muito forte na cerveja, e a gente também tem na produção de algumas proteínas, né? No caso da Brasil Foods, foi uma grande fusão que foi feita, na verdade, né? Na Sadia Perdigão concentrou grande parte do mercado. E algumas outras coisas passam, outras não, e é o jogo que varia conforme o tempo. Controvérsia sobre a política antitrust. A legislação antitrust algumas vezes não permite práticas de negócio que têm efeitos potencialmente nocivos. Fixação de preços da revenda, fixação de preços predatórios, venda casada. Então o PROCON às vezes dá umas batidas, às vezes no PROCON, às vezes coisa maior, no CAD, ou na própria algum outro órgão maior. E eles vão. A ideia é que não existe uma política antitrust, né? E as nossas conclusões, né? Avaliação do desempenho de mercados, que é o mercado concentrado, a gente tem um índice, a gente conversou sobre isso, né? Mercados mais concentrados podem ter pontos favoráveis, em alguns momentos isso funciona bem. Mais recursos para pesquisa e investimentos, atraem melhores cabeças, pode pagar melhores salários. Simplesmente pode não existir lugar para mais empresas. Existem como ferrovias, concessão de água, energia. Alguns serviços são monopólios, né, por natureza. Nesse momento é interessante o governo dar uma regulamentada para não existir abusos. Em alguns casos é interessante a regulamentação do governo, outros não. Precisamos avaliar resultados favoráveis e desfavoráveis e ver a resultante, né, resultados. Uso intenso em políticas governamentais de controle de mercado. Foi o caso dos monopólios, né? Alguns mercados têm lucros muito grandes, outros não. Quando existem lucros absurdos, por causa que é um monopólio, não necessariamente é uma coisa boa para a sociedade, né? Às vezes, o petróleo é um caso que aconteceu em muitos países do mundo. O petróleo é uma indústria que tem poucas pessoas para trabalhar, mas você produz uma coisa que gera muito dinheiro. Então, alguns países nacionalizaram o petróleo, outros não. Isso varia de país para país. E alguns países usaram isso para uma forma de controle da produção mundial e outros entraram em crise. Você incorporar um monopólio pode ser bom ou pode ser ruim. O caso, alguns monopólios, tudo relativo. Alguns países fizeram um controle quando monopolizaram o petróleo, criaram fundos soberanos, esse dinheiro nunca entrou na economia de forma para gerar uma crise. Mas o dinheiro foi sendo guardado como uma poupança. Esses países se deram bem.
Alguns outros países, não, alguns outros países nacionalizaram o petróleo, então o petróleo passou a ser parte do governo federal, e pegaram o dinheiro e moeram o dinheiro e esses países entraram em crise. Então, a nacionalização, o governo intervir em monopólios, ela depende da situação. Pode ser bom, pode ser ruim. É tudo caso a caso, na verdade. E a ideia dessa aula é basicamente essa. Essa é uma aula mais longa e fala sobre diversas visões de estruturas de mercado. Certo, turma?